Olá pessoal, Ronaldo Martinelli aqui falando. Você sabe por que e para que serve o treinamento intervalado de alta intensidade? Não! Pois bem, é um dos treinos mais odiados talvez na semana, mas é o que mais traz resultado ao longo do tempo, a longo prazo. Eu vou contar um pouquinho nesse vídeo por quê, fica de olho. Bom pessoal, o treinamento intervalado serve basicamente para cobrir duas coisas, ok? A primeira delas é uma necessidade do ciclista, então o treinador ele avalia quais os pontos em que o ciclista precisa melhorar e trabalha em cima dessas demandas, em cima dessas variáveis. Pode ser melhorar a condição aeróbia, a condição anaeróbia, índices que a gente usa muito aqui, estamina, FRC, avalia-se números e trabalha-se com foco nesse objetivo. A outra é cobrir justamente uma demanda de prova. Você escolheu um objetivo, está treinando para isso, e aí o intervalado pode e deve simular situações que você vai encontrar em competição. Bom pessoal, e agora eu vou usar aqui o meu famoso quadro branco para mostrar para vocês como é que a gente estrutura o treinamento intervalado. Pontos importantes: não se estrutura nenhum tipo de treino intervalado se você não tiver referência de intensidade. Tá? Então, no caso de quem tem o potenciômetro, nós vamos trabalhar com base no FTP, e no caso de quem tem a fita de frequência, nós vamos trabalhar, com a frequência cardíaca, para quem tiver, obviamente, um teste de ergospirometria que seja bom, que seja fidedigno. Desse lado do quadro, eu isolei as variáveis de treinamento mais importantes. Aqui no caso, de 3 a 8 minutos é um trabalho de VO2. O caso da capacidade anaeróbia a gente divide em dois, primeiro entre 5 e 40 segundos, ou de 30 segundos a 2 minutos e meio. E aqui embaixo o trabalho de limiar, que pode ser de 8 até 30 minutos de duração. Dá para perceber o seguinte, quanto menor o tempo de esforço, maior vai ser a intensidade. Então, no caso da capacidade anaeróbia, a gente chega a trabalhar até 200% do FTP ou mais. É um trabalho super forte. Um trabalho de média intensidade seria o trabalho de VO2, porém com uma recuperação menor, e de longa duração, porém menor intensidade, o trabalho de limiar. Daquele lado, nós estruturamos o que a gente chama de supersérie. Nós não temos na supersérie uma regra de esforço e recuperação como a gente tem nas variáveis mais importantes. Nessas variáveis de treino, onde geralmente é uma demanda, ou um déficit do ciclista, a gente trabalha proporcionalmente, ou seja, o tempo de esforço, no caso do VO2, a gente dá metade do tempo para recuperação. Dá uma olhada na capacidade anaeróbia, a gente pode trabalhar de 1 para 3 ou 1 para 4, ou seja, uma vez o tempo de esforço, 3 vezes o tempo de recuperação ou 4 vezes o tempo de recuperação. No caso do limiar, como é um trabalho menos intenso, a gente tem proporcionalmente um tempo de recuperação menor, ok? Isso aqui é regrado. No caso da supersérie, não é regrada. Então aqui a gente simula situações de competições específicas que vão permitir ao atleta melhorar a sua repetibilidade e, obviamente, dar a ele a condição, a melhor condição para a competição que ele escolheu. E a quantidade de repetições que você coloca num treinamento intervalado, obviamente, vai depender da condição de cada ciclista. Se você é mais condicionado, certamente você vai conseguir repetir mais e até mesmo diminuir o tempo de recuperação. Lógico que isso não é regra, vai depender muito da estrutura do treino e a projeção do treinador em relação ao treinamento. Geralmente o atleta amador ele tem uma regra maior, até porque ele tem um tempo limitado de treinamento e aí óbvio você vai repetir menos. Mas o atleta de alto rendimento muitas vezes não tem nem regra, ele vai repetindo até você ter uma diferença do maior para o menor número de 10%. E isso é regra, isso pode acontecer algumas vezes. Óbvio, esse atleta tem uma condição diferenciada e pode repetir mais, pode certamente ter um tempo de esforço maior, um tempo de treinamento estruturado ou intervalado maior.
E claro que isso é uma explicação bem resumida da forma que a gente estrutura o treinamento intervalado. Você pensar num atleta de alto rendimento, às vezes a estrutura de treino ela é super complexa. A quantidade de treinos intervalados semanais ela pode variar de 1 até 3. Você pode fazer treinos longos com variação também, né? Intervalando é uma necessidade frequente de atletas de nível mais alto. Mas isso vai depender muito do objetivo, né, e da capacidade de cada um, e isso precisa ser estudado, né, e estruturado pelo próprio treinador. Mas o ponto mais importante desse vídeo é você saber o quanto é imprescindível você fazer treino intervalado durante a semana. É ele que vai conseguir quebrar essa estabilidade do seu treinamento. Principalmente para você que já é um cara mais treinado, que já é um atleta mais treinado, você quebrar, buscar novos números, novos parâmetros de treinamento é fundamental. E é importante que haja esse aprendizado, né, do atleta com o treinador para saber qual é o foco, quais são os números referências e de que forma você vai conseguir evoluir ou buscar esses números. Bom, e por fim, eu sei que os treinamentos intervalados muitas vezes podem ser difíceis de executar, eles são chatos, eu sempre falo que pedalar é legal e treinar muitas vezes não é. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque se você tem a obrigatoriedade, está num compromisso de algum evento, você tem a obrigatoriedade de melhorar em alguns pontos específicos, vai ter uma parte do seu treinamento que realmente vai ser mais chata e que você vai ter que cumprir. E pela minha experiência, o que eu entendi foi que o atleta muitas vezes no começo ele tem alguma dificuldade justamente por não estar adaptado à realização desses treinos, mas ao longo do tempo ele vai se familiarizando, vai se dedicando, buscando esses valores, vai se interessando por isso e aí o processo natural, a pessoa até acaba gostando de realizar esse tipo de treino. Aham, sei. O começo realmente é difícil, se você nunca fez, você vai ter uma dificuldade como todo mundo, até por entendimento do treinamento, não é uma coisa tão simples, mas se você não tiver pressa, você vai aprender e vai se beneficiar bastante. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui que eu faço questão de responder a todos. Sendo intervalado ou não, eu espero que você tenha bons treinos e a gente se vê numa próxima. Até lá!